Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, e no programa de hoje traremos as últimas atualizações do mundo fitness. My Classic fecha a lista de atletas que vai participar da edição de 2026 e o nome de Guilherme Malheiros não está neste grupo. Vamos falar também de um caso bizarro envolvendo a campeã do CrossFit Games adaptado de 2025. A atleta pode ser presa por supostamente ter mentido sobre a sua deficiência. E para fechar, vamos falar da dança das cadeiras no leaderboard do TCB For All. Movimentações importantes aconteceram nesta semana e eu vou trazer todos os detalhes no final desse vídeo. Então vem comigo e curte todo o conteúdo aqui do Odd News. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, a plataforma onde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino com ciência, resultado com constância. E antes da gente avançar para os conteúdos principais do programa de hoje, eu gostaria de relembrar a vocês que o nosso clube de membros está com uma promoção imperdível. Inscreva-se, torne-se membro com um custo mensal de apenas R$ 6,99, podendo ser cancelado a qualquer momento. Você ganha diretamente na sua casa esse par de munhequeiras personalizadas e exclusivas para os membros do canal, 15 dias da programação da Hércules Funcional gratuita para que você teste a melhor planilha do Brasil e também acesso a vídeos exclusivos aqui do canal, prioridade de respostas, dentre outros benefícios que esse clube de membros entrega. Não esqueça, estamos no começo da temporada do CrossFit Games, então teremos conteúdos exclusivos lá no clube de membros. Não perca tempo e venha fazer parte desse time. Vamos começar o programa de hoje falando de My Classic e de Guilherme Malheiros. Nesta semana o campeonato divulgou a lista final dos atletas que vão competir na edição deste ano, buscando 3 vagas para o CrossFit Games, e o nome de Guilherme Malheiros não estava nessa lista. E isso acendeu a curiosidade de várias pessoas. Eu recebi muitas mensagens no Instagram perguntando sobre a temporada do atleta. E aqui eu gostaria de fazer várias colocações interessantes. Ele recebeu sim um convite oficial para participar do campeonato, mas o que a gente pode determinar é que ele não aceitou o convite mediante a lista divulgada pela My Classic. Isso torna muito difícil que Guilherme Malheiros consiga entrar numa data, conciliar uma agenda para competir no CrossFit Games de 2026. A gente já sabe que ele vai dar prioridade para o WFP, ele já assinou um contrato com o campeonato. A primeira tour do WFP conflita com a data do Copa Sur, então ele não vem competir no Brasil. E ele, que se tornou pai recentemente, teria uma das melhores oportunidades para ir para o CrossFit Games se ele pretendia ir competindo no My Classic, que é dentro da sua box, a My. E com a recusa do convite, Guilherme Malheiros deixa uma pista no ar que, assim como em 2025, ele não deve competir no CrossFit Games de 2026. Mas deixando o atleta um pouco de lado, vamos falar da lista que foi divulgada pelo My Classic, que eu vou colocar aqui ao lado. Nós temos nomes importantíssimos competindo nesse campeonato classificatório. Ele é o primeiro campeonato classificatório, então é a oportunidade dos atletas já garantirem uma vaga para o Games e poder fazer uma intertemporada um pouco mais detalhada, não precisar focar tanto nos outros campeonatos classificatórios mais próximos do CrossFit Games. E os 5 nomes favoritos para conquistarem as 3 vagas, sim, na edição desse ano os 3 melhores atletas vão para o Games são o Adler, o Roman Krennikov, o Jason Hopper, o Austin Hatfield e o Colton Murters. Lembrando, na edição de 2025 quem venceu foi o Austin Hatfield, seguido do Colton Murters. Os 2 atletas foram para o CrossFit Games. Nesse ano nós contamos com Jason Hopper, o campeão do CrossFit Games de 2025, tentando uma vaga já para esse campeonato classificatório, e podemos ver também o Roman Krennikov, o Adler, tentando entregar tudo para já conseguir uma vaga logo de cara e poder focar apenas no CrossFit Games de 2026. Na categoria feminina, o elenco está muito bom, muito melhor do que 2025. Conta com várias atletas pódio de CrossFit Games, como Arielle Lowen, Olivia Kerster, Lucy Campbell e Emily Hoff. E eu acredito sim que essas atletas devem brigar pelas 3 vagas que esse campeonato vai conceder. E aqui eu tô curioso para ver como que a Hayley Adams vai se comportar nesse campeonato. Ela vai entregar 100%, ela vem de uma evolução. Lembrando, no ano passado ela focou 100% na temporada do Games, mesmo tendo um contrato já assinado com o WFP, ela não compareceu em nenhuma das tours. Então eu tô ansioso para ver se ela volta a ser aquela Hayley Adams de anos atrás, brigando por um pódio. O CrossFit Games de 2026 não contará com Tia Claire Toomey, então é a oportunidade dessas atletas que já foram pódio de um CrossFit Games de ascender ao lugar mais alto do pódio. E agora vamos falar de um convite especial recebido por Noah Ohlsen do campeonato World Fitness Project, que tem uma história muito bonita por trás. Noah Ohlsen era um atleta pro na temporada de 2025 que havia recebido um convite, e ele facilmente se classificaria dentro dos atletas pro para a temporada de 2026, os 20 atletas selecionados.
Porém, ele teve um problema sério na final em Copenhague, ele viajou para Copenhague e teve que retornar para sua casa por conta de um problema com o seu cachorro Max. Eu vou colocar o post que ele fez na época explicando os motivos desse retorno para casa. O Max já era um cachorro idoso que estava passando por momentos difíceis no final da sua vida. Noah Ohlsen se deslocou, conseguiu passar os últimos dias com o Max veio a falecer no começo de janeiro, e o World Fitness Project, que já havia anunciado no começo dessa temporada que os 50 atletas que competiriam em cada tour viriam 20 de Procard, 25 de classificação online e 5 via convites, concedeu a Noah Ohlsen um desses convites especiais para participar da primeira e da segunda tour e poder participar também da grande final, caso venha a somar pontos suficientes, e depois pode garantir sim um Procard para a temporada de 2027. Eu achei um convite muito interessante, gostei muito desse convite, porque Noah Ohlsen fez parte da temporada inteira, se dedicou ao máximo e infelizmente teve esse problema ali na grande final, então eu achei que foi uma maneira legal do WFP convidar um grande atleta do cenário para competir nesse campeonato. Temos mais um detalhe importante, que Noah Ohlsen se inscreveu também para o Open, então ele volta a compor a temporada do CrossFit Games. Ele ainda não avisou se vai competir na elite individual, em times, ou se vai para uma categoria Master, porque ele já tem 35 mais. Então será um ano muito legal de ver o Noah Ohlsen competir, e eu estou ansioso para ver esse grande atleta competindo tanto no CrossFit Games, que é o maior palco do CrossFit mundial, eu sempre falo isso, e também competindo na temporada do WFP, que na minha opinião ele se torna ainda mais competitivo com o grupo reduzido de atletas nessa temporada. E agora eu gostaria de falar sobre um caso surpreendente envolvendo a atleta Debbie O'Connor, que supostamente teria mentido sobre a sua deficiência para tirar vantagens. A atleta foi campeã do CrossFit Games em 2025 na categoria Adaptados e ela sofre um processo interessantíssimo. Eu quero trazer todos os detalhes para vocês. No ano passado eu trouxe o caso do Kyle Lehman, que supostamente teria mentido sobre seus resultados no Open e ficou na 5ª colocação. Então a gente fez 3 programas falando desse enredo e hoje eu quero abrir esse caso da Debbie O'Connor, que vai durar por vários programas porque é um caso muito interessante que traz uma discussão e uma repercussão muito grande na comunidade do CrossFit. Tudo começou quando em 2015, Debbie O'Connor, que era uma militar americana, teve um acidente terrível durante um treinamento. Ela caiu do cavalo e fraturou o braço em várias partes. Eu vou até colocar aqui ao lado o raio-x dela e imagens dela competindo no CrossFit para vocês saberem de quem eu estou falando. Bom, e depois desse incidente ela disse que o braço ficou inutilizável e que ela sentia muitas dores. Ela moveu um processo indenizatório contra o exército americano e em 2018 esse processo teve uma movimentação interessantíssima porque ele foi arquivado dizendo que ela teve desonestidade fundamental, ou seja, dizendo que ela não teria uma limitação nesse braço que fizesse com que ela se tornasse inválida ali para as funções militares. Ela recorreu desse processo e recorre até hoje, então faz 7 anos que ela está tentando provar que ela tem uma deficiência nesse braço, e em 2025 nós tivemos uma atualização interessantíssima e apenas 3 dias após a atleta ter competido no CrossFit Games, o juiz Christopher Kennedy disse que ela estava sendo desonesta com relação à sua deficiência, porque em 2022 ela postou um vídeo nas redes sociais fazendo várias atividades, cortando vegetais, conduzindo cavalos, mostrando que seu braço estava sim apto para exercer as funções básicas. A Debbie O'Connor tentou se defender dizendo que ela tem uma dor permanente que impossibilita várias atividades diárias, mas o juiz concluiu dizendo que tinha evidências que tornavam os sintomas da atleta desonestos, então ele usa bastante esse termo. A frase que ele utilizou foi bem assim: acho que as evidências dela em relação aos sintomas devem ser desonestas. Então, para o juiz ela estava mentindo. E o que isso acarretou na prática? Segundo a justiça americana, ela estava ocultando verdades e que ela deveria pagar uma indenização de $200 mil relacionados a esse caso. Então, ao invés dela receber uma indenização do exército, ela vai ter que pagar uma indenização ao governo americano. Alguns de vocês podem estar se perguntando o que isso tem a ver com o CrossFit, ou se ela deve ou não perder o título do CrossFit Games de 2025, e aqui nós temos várias colocações a se fazer. A primeira delas, que é a empresa que gere o CrossFit Games Adaptados, é o Well Watch, e ela tem um formato próprio de comprovar a deficiência dos atletas. Como a Debbie foi credenciada lá em 2024 para competir nessa categoria, ela usou esse requisito para competir em 2025. Então, teoricamente, ela não está contrariando uma regra do campeonato. Mas nós temos uma brecha no regulamento que eu vou colocar aqui ao lado, que se outra atleta se sentir prejudicada pela deficiência da Debbie, pode entrar com um recurso e pedir uma análise criteriosa, e que se for comprovado que ela se beneficiou de uma suposta anomalia que ela disse ter, ela recebe uma punição de 2 anos.
Aqui eu gostaria de levantar um ponto bem importante. Eu vi várias pessoas criticando a atleta Deb. Eu não vou colocar uma faca no pescoço da atleta, dizer que ela fez tudo isso por maldade, porque vários treinos ali eu vejo ela com uma tipóia. Eu não acredito que o ser humano ia chegar nesse nível de forjar uma deficiência para competir em uma categoria adaptada. Então eu quero deixar essa dúvida no ar. Com certeza teremos um enredo muito interessante relacionado a essa suposta deficiência apresentada pela Deb, e eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários: vocês acham que ela forjou uma deficiência para ganhar o CrossFit Games adaptados em 2025? E agora nós vamos falar de TCB for All, porque o leaderboard está extremamente movimentado, atletas tomando punição, atletas que estavam fora da classificação para o Copa Sur estão subindo no leaderboard. E só para colocar uma observação para vocês, a validação dos vídeos vão até o dia 10/4, então nós teremos várias movimentações interessantes, mas eu quero atualizar vocês semana a semana, e eu fiz uma planilha bem interessante que vai conseguir mostrar visualmente para vocês tudo o que está acontecendo no leaderboard da Elite do TCB for All. Vou compartilhar a minha tela aqui para mostrar as movimentações do leaderboard. Falando da categoria masculina, eu fiz primeiro aqui uma lista dos atletas logo que saiu o fechamento da publicação dos vídeos, então lá no dia 10/2. Semana passada eu fiz uma live dia 13 que eu já falei algumas movimentações. Na época, Matheus Gomes tinha caído ali 11 posições por uma punição, Dan Moreira tinha caído 8 posições por uma punição, e agora o leaderboard está mudando cada vez mais. Bom, primeiramente, os primeiros atletas ali, o top 10, eu acredito que vai mudar muito pouco. Eu já vi que o Pedro Martins confirmou, o Guilherme Maciel também já disse que todos os vídeos deles foram validados, então eu acredito que aqui vão ter poucas movimentações no leaderboard. Mas nós tivemos movimentações interessantes na parte de baixo, e eu anotei algumas delas. Primeiro eu gostaria de falar do Matheus Gomes, que inicialmente ele caiu 11 posições no leaderboard, ele saiu de 7º para 18º, e isso é um ponto importante, porque ele já tem vaga para o Copa Sur, mas se ele ficasse dentro dos 8 que vão classificar para o TCB direto para a final, seria algo interessante, porque ele não precisaria passar por uma seletiva. Ele teve uma recuperação no leaderboard, depois das movimentações, ele subiu algumas posições, então ele saiu ali de 18º para 15º. Então hoje, desde a primeira divulgação do leaderboard, ele caiu 8 posições. Outro nome que também teve algumas mudanças no leaderboard foi o Dan Moreira. Ele sofreu uma punição no começo, caiu para 24º, e agora com as oscilações do leaderboard ele conseguiu voltar para 21º, e isso é muito importante porque ele sai ali da zona da degola para ficar fora da lista que vai para o Copa Sur. Só pra gente relembrar, 25 atletas são para o Copa Sur dentro do grupo de hoje, porque 3 que estão dentro dos 22 classificados já tem vaga: Bernardo Torquato, Matheus Gomes e João Pedro Barcelos. Então nós vamos falar da parte de baixo. Quem que sofreu muito com essa última análise dos vídeos? Matheus Romão. Ele caiu 10 posições, então ele saiu lá de 12º para 22º, está ali na portinha para classificar para o Copa Sur. Outro atleta que sofreu com a revisão dos vídeos foi o Guilherme Silva. Ele saiu de 25, então ele estava dentro do top 25, ele caiu, ele estava em 23º, ele caiu lá para 33º, tomou uma punição em uma das provas, e isso acarretou essa saída do top 25. E o outro atleta que saiu do top 25 foi o Jonathan Furtado. Ele zerou a prova 2, a parte A e a parte B, e caiu para 372 no ranking. Então esse foi uma queda absurda, ele deve ter cometido algum erro ou tomado mais de 15 no reps ali, que seria algo que faria com que ele zerasse a prova. E provavelmente ele deve ter zerado já a primeira parte da prova, porque consequentemente ele zerou a segunda também. Então, que decaída no leaderboard do atleta Jonathan Furtado. E quem que se beneficiou com essa dança das cadeiras? 2 atletas importantes. O Benjamin Reis, que ele estava fora do top 25 e agora ele está na 23ª colocação, e o brasileiro Kaique Cerveni, que estava em 30º colocado. Ele já foi pro CrossFit Games, ele foi um dos atletas que eu falei desde o começo que foi prejudicado, principalmente pelas provas, que não favorecia atletas altos, então ele estava fora, ele estava ali em 30º, e ele subiu 5 posições, e hoje ele ocupa a 25ª colocação, então é a última colocação que garante uma vaga pro Copa Sur. Lembrando, esse leaderboard vai se movimentar até o dia 10/4, então tem muitas coisas que vão acontecer. E assim, não é porque o vídeo dos atletas que estão no top 25 estão sendo validados que eles já estão garantidos no Copa Sur. Precisa se esperar todos os atletas do leaderboard completo TCB for All ter a validação, porque um atleta que está lá embaixo pode sim afetar o leaderboard lá de cima. Então a gente precisa aguardar a finalização das verificações. Já na categoria feminina, o leaderboard está um pouquinho mais apático. Eu acho que as validações não estão tão rápidas quanto na categoria masculina, mas nós tivemos uma alteração importantíssima na primeira colocação.
Caroline Ribeiro Ferreira, que estava na segunda colocação, assumiu a liderança momentânea do leaderboard. Ela passou a Milene Wade, que caiu para a segunda colocação, então foi apenas uma troca de posições. Agora nós temos uma movimentação importante na parte de baixo da tabela. A atleta Lara Scarpini, que estava fora do top 24, aqui na categoria feminina, 24 atletas vão para a Copa Sur, porque duas atletas do grupo de 22 que garantem uma vaga já tem vaga, a Emily e a Bruna Berbel. Então a Lara Scarpini, que foi favorecida nessa dança das cadeiras, das verificações do vídeo, ela estava fora do top 24 e hoje ela ocupa a 21ª colocação. E a atleta que cedeu essa vaga para ela foi a Sofia Estrada, que caiu 12 posições no leaderboard e foi para a 34ª colocação. Então ela sofreu alguma punição, a gente não sabe em si qual foi a punição que ela tomou, porque a gente não tem acesso a isso. Eu tenho acesso só quando eu olho no leaderboard e a pessoa tem uma prova zerada ou tem um resultado que está muito discrepante com as demais, mas não foi o caso da Sofia. Ela perdeu alguma coisa ali numa das provas e caiu 12 posições. Outra atleta que sofreu um baque importante, mas ainda permaneceu dentro das 24 atletas que vão para o Copa Sur, foi a Lilian Nagão. Ela perdeu 8 posições na verificação dos vídeos e caiu para a 23ª colocação, então ela tá ali na portinha e deve sofrer fortes emoções até o fechamento desse leaderboard. E não esqueça que depois que for encerrado esse leaderboard do TCB For All, nós ainda temos um convite que o Copa Sur vai conceder a um dos atletas. Então coloca aqui nos comentários qual seria o atleta que você, se você fosse dono do Copa Sur, você convidaria para participar do seu evento. E antes da gente encerrar o programa de hoje, gostaria de deixar uma dica para você que pretende organizar um campeonato de CrossFit, de Hyrox, tem o Open chegando, então para você que pretende organizar um evento na sua box, a plataforma da Fit Games pode te auxiliar a facilitar a organização de todos os seus processos, desde as inscrições, a criação das provas, a geração automática dos cronogramas, das súmulas, aquela página, aquela link na bio completa e um leaderboard atualizado em tempo real. Então se você quer fazer um evento com organização, venha para a plataforma da Fit Games, que é onde os melhores eventos acontecem. E se você é dono de box de CrossFit e gostaria de colocar uma programação completa para os seus alunos executarem, usando a ciência como base da programação, eu sugiro que você faça parte da programação de treinos da Hércules Funcional. O coach Ramires Tibana é PhD em Educação Física, um dos melhores programadores do mundo, então você vai entregar evolução para os seus alunos, vai prevenir lesão, vai ter um acompanhamento completo com vários benefícios. Então se você quiser, venha fazer parte do time da Hércules Funcional, e tanto o link da Hércules Funcional quanto da Fit Games estão na descrição desse vídeo. Se você chegou até o final deste programa, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os vídeos aqui do canal do AdNews. Se você puder rolar a aba dos comentários pro lado e hypar esse vídeo, eu vou ser eternamente grato a você. E para finalizar, não esqueça de clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso, o AdNews.